Boa noite. Paz do Senhor a todos. Amém. Estamos na presença de Deus. Amém. E na presença de Deus, sempre algo acontece. É impossível, se nós estarmos na presença de Deus e não acontecer nada. Porque a presença de Deus, ela muda situações, muda estados, ela muda condições, ela torna-nos favoráveis, porque esses dias, nós temos passado por momentos difíceis. Eu tenho analisado que ora um, ora outro, e Deus está permitindo algumas coisas que nós temos passado por momentos difíceis mesmo, de enfermidades. Muitos amigos, esses dias eu estava pensando, muitos amigos, muitos irmãos meus que se foram, conhecidos, sabe? Não é tão normal assim, né? A gente acaba que acostumando com as coisas, mas isso são coisas que às vezes nos entristece. Mas Deus tem dado força para que nós continuemos avançando e indo além, porque é maior aquele que está conosco. Viu, gente? É maior. Deus é aquele que realmente dá também a nós o escape. Amém? Ele dá o escape. Mas deixa eu ler uma palavra com vocês aqui. Eu quero meditar uma palavra e eu queria falar para vocês assim, hoje, para todos nós, tem lugar à mesa. Tem lugar à mesa. Sabe por que tem lugar à mesa? Porque nós somos filhos. Amém? Nós somos filhos. Então, por essa razão, eu digo para vocês que tem lugar à mesa. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Eu quero ler todo esse texto aqui até o versículo 13, para nós entendermos todo o contexto aqui, para nós entendermos essa palavra aqui que Deus fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhes o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lo-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse assim: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa, dei ao filho de teu servo. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de seu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de seu senhor, comerão pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos
e 20 servos, 35 no total. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda meu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pai querido, em nome de Jesus agora, Pai. Usa, Senhor, para eu falar a Tua palavra, Deus. Ó Deus, usa, Senhor, o Teu povo que aqui está, Senhor, para ouvir, ó Deus. Ó Deus, traga cativo, Senhor, os ouvidos, os corações, para que eles possam, Senhor, captar a Tua palavra, ó Pai. E nada possa, Senhor, ser escapado nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, qualquer espírito que se levantar contra está anulado, derrubado em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a Tua palavra aqui nesta noite, ó Pai. Amém. 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 Irmãos, essa palavra aqui, para que nós possamos entender ela, nós precisamos entender uma coisa. Mefibosete, esse personagem que é citado aqui, era filho de Jonatas. E esse Mefibosete aqui, a Bíblia conta aqui, eu vou fazer um relato aqui para vocês entenderem um pouquinho por que dessa história tão linda. Mas esse Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés. E quando houve uma guerra em que Saul foi morto, nesse dia Saul foi morto, e os soldados dele foi morto, a ama saiu com ele correndo, e quando sai com ele correndo, derruba ele fere os 2 pés e fica aleijado. Presta atenção nessa história, que é uma história muito linda. E aí, esse Mefibosete, ele fica aleijado de ambos os pés, e eles saem correndo, e sabe para onde eles vão? Para Lo-debar. Debar, só a palavra Debar, no hebraico, ela significa lugar verde, lugar de pastagens, lugar onde mana leite e mel. Debar. Mas a contração Lo-debar é sem pastagem, sem pasto verde, sem nada de bom. É totalmente seco. Era o lugar para onde eles iam, fugitivos de guerra. Fugitivos de guerra quando eles tinham alguma coisa, ou mesmo quando eles eram leprosos, eles iam para esse lugar. Então era um lugar seco, era um lugar que era totalmente desprezível. Lo-debar. Eles iam para lá. Mas acontece o seguinte, que todas as vezes que chegava um rei novo, assumia um rei, e ele exterminava com toda a família do rei anterior. Ele exterminava com toda a família. E aí houve, nessa história aqui, nós temos que entender uma coisa. Jonatas, ele faz um pedido para Davi, e Saul também faz um pedido para Davi. Tanto o filho quanto o pai faz o mesmo pedido em 2 promessas que Davi faz com eles. Vejamos. 1 Samuel 20, capítulo 12, disse assim: E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, outro mandarei dizer. Mas, se meu pai quiser fazer mal, faça com Jonatas, o Senhor, o que a esse aprover.
se não te fizer saber, eu não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Isso Jonatas falando. Aí ele disse assim: se eu, então, ainda viver, Davi, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarregar da terra todos os inimigos de Davi? O que significa isso? Ele fala para Davi: Davi, tenha misericórdia de mim, usa com a bondade do Senhor para com a minha família, para com a minha descendência. Usa da bondade, da resete no hebraico, resete de Deus para com a minha família. Essa palavra significa bondade, significa misericórdia. Usa com essa misericórdia na minha família. Davi fez uma aliança com Jonatas e prometeu e jurou que não ia destruir a família deles. Interessante. Vai vendo. Aí existe uma segunda promessa que Davi fez. Agora Davi faz com Saul. No capítulo 24, de 1 Samuel, versículo 21 e 22, ele disse assim: Saul, agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e que o reino de Israel há de ser firmado na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou a Davi e a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Viu a segunda promessa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Davi era um homem de palavra. Davi era um homem de aliança. Era um homem guerreiro, era um homem bravo, era um homem que matava muito, mas ele era um homem de palavra. Ele fazia alianças. E ele fez aliança com Jonatas, que era muito amigo dele e que escondeu muitas vezes ele do pai dele, de Saul, e fez aliança também com Saul. Sabe por quê? Uma certa ocasião, quando eles fugindo, ele foi para a caverna de Adulão, o rei Davi. Ele entra, ele e os seus soldados, seus exércitos lá. Presta atenção nessa história. Davi está lá na caverna de Adulão e também chega Saul. E Saul, a Bíblia conta que ele foi aliviar o ventre. Ele foi fazer as necessidades fisiológicas dentro da caverna. E aí Saul está fazendo as necessidades dele lá. E Davi está lá dentro da caverna com todos os soldados. Davi podia vingar a morte dele, podia vingar agora. Podia ir lá e matar ele, os exércitos, matar Saul, porque Saul perseguiu ele a vida inteira. Sabe o que Davi faz? Davi falou assim: jamais eu tocarei no ungido de Deus. Davi vai, corta um pedaço da manta de Saul, cortou, deve ter deixado pendurado em algum lugar lá. Ele corta um pedaço do manto de Saul. E aí, quando Saul vai embora, e aí Davi fala para ele de longe: ó, eu não quis te matar. Aí Saul tomou um susto. Como assim? Você é mais justo do que eu. Você é uma pessoa mais bondosa do que eu, falou para Davi. Davi é um homem guerreiro, mas nesse momento, como ele havia feito a aliança com Jonatas, ele disse: não matarei a sua descendência. Ele não mata Saul. Vai vendo a história, vai vendo que coisa gloriosa. Ele havia feito uma aliança, havia feito uma promessa que ele não mataria os descendentes, e assim ele fez. E é interessante que quando passa-se tempo, Davi lembra-se dessas promessas, não mata eles, por causa da aliança que eles tinham. E aí chega um momento muito importante nessa história, quando eles voltam lá para Jerusalém, volta lá para o palácio, e todos estão se achegando para a grande mesa, para o grande jantar, para a grande, vamos falar assim, o grande banquete.
que Davi havia preparado para todos eles. Chega. Quantos valentes tinha Davi? 37. 37 valentes, e os 37 chega e vai sentando. Quantos filhos tinha Davi? 17. E vai chegando todos os filhos de Davi e vai se assentando à mesa. Primeiro, chega o homem mais sábio do planeta. Era filho de Davi, Salomão. Senta-se na mesa. Depois vem o Miss Universo, Absalão. A Bíblia fala que ele era o homem mais lindo daquele tempo da terra. Chega Absalão, senta na mesa também. Aí vai chegando todos os valentes. Chega um valente de Davi, por nome Samar. E esse valente, ele foi alguém que ele empunhou a espada. E naquele dia ele lutou tanto contra os filisteus, lutou tanto até a tarde escurecer. Presta atenção nessa história, que a mão dele ficou até pregada à espada, de tanto que ele lutou. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem a importância da mesa. Quem estava na mesa? Não era pouca coisa, não. Eram pessoas valiosas. Além da família de Davi, além dos filhos de Davi, chegava-se os seus valentes. Tinha 3 valentes de Davi também que chegaram ali na mesa. E eles, uma certa ocasião, Jesus falou assim: eu gostaria de beber a água que está lá em Belém. Aquela água tem um pH mais elevado, é uma água boa para se beber. Eu quero beber aquela água de lá. E aí, o que os valentes fazem? Vou buscar para você. Vai no meio do arraial dos filisteus, vai lá e pega a água, traz a água para Davi, dá água para Davi, e Davi fala assim: não, eu não posso beber dessa água, quem me dera, despeja no chão a água que eles haviam trazido. Eles enfrentaram todos os inimigos lá, só para mostrar que de fato eles eram valentes, e trouxe a água para o rei Davi. Vocês percebem essa história que eu estou contando? O tamanho da importância desse banquete, desse jantar, dessa mesa que Davi havia posta. Vocês imaginem o tamanho da importância. Quem estava presente ali? Eram pessoas importantes para Davi. Eram pessoas notáveis. Mas presta atenção numa coisa. Versículo 2 de 2 Samuel, versículo 9, diz assim Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Vocês lembram que Jonatas havia pedido para Davi poupar a sua família? Resta um. Só que é o seguinte: ele é aleijado de ambos os pés. Trata um pouquinho assim com um certo preconceito. Ziba aqui trata um certo preconceito. Ele que está lá em Lodebar, lá na terra desprezível. E ele é um homem aleijado de ambos os pés. Diante daquela mesa que só tinha fera ali, né? Só tinha valentes, só tinha o homem mais bonito, o homem mais sábio. Imagine isso. Tem alguém ainda? Benaia, um soldado de Davi, vai lá e chama ele. Mefibosete, você está aí? Ele tremeu naquele momento. Ele falou assim: nossa, deve ser agora. O rei vai vingar. O rei mandou vir me matar. Chama Mefibosete para fora. Vem, Mefibosete. O rei quer te ver. Quando ele ouviu isso aí, ele ficou com muito medo. Ele tremeu, porque ele sabia que ele podia ser morto, porque o que eu tenho? Sou como um cachorro morto. Eu não tenho valor algum. O que acontece? Colocam-se ele numa cavalgadura e leva diante do rei.
chega em Jerusalém, entra no palácio e entra diante do rei. Quando ele chega lá, Davi fala: és tu? Sim. Quando ele vem vindo lá diante de uma muleta lá: és tu? É, sou eu mesmo. Senta à mesa. Senta à mesa. Davi disse assim: enquanto eu reinar aqui, você vai comer na mesa. Enquanto eu reinar aqui, você vai ter lugar na mesa. Porque você vai ser tratado como filho. Você será tratado como alguém que tem muito valor para mim. Por que eu estou falando nessa mensagem, nessa noite? Porque não importa se você tem vivido momentos até desprezíveis. Você tem vivido um momento longe e você acha que você não tem valor. Essa é a história que eu acho mais lindo quando se fala da bondade de Deus. Usará da recete, da bondade, vai usar essa bondade para comigo? Um homem aleijado, que ninguém dava valor para ele, fugitivo de guerra. Mas nesse momento, quando ele chega diante de Davi, Davi falou: aqui é seu lugar, aqui você vai comer, aqui você vai ser restituído. Os filhos de Ziba, que são 15, mas os servos são 35, vai trabalhar para você. Vai trabalhar para que haja tudo de volta, vai ser restituído em você. Tudo que você perdeu, Mefibosete. Então, irmãos, por favor, olha aqui. Não existe nada para Deus que Deus não coloque no lugar. Não existe nada para Deus que Deus não use de bondade. Não existe nada para Deus que Deus não atua com o seu amor. Ele diz assim: você vai comer na mesa porque você é filho. E aí, diante do trono lá, Davi usa de graça para com ele, fala para os 35 trabalhar para ele, e agora ele está na mesa. E aí o que acontece? Nós vemos que quando todos estavam sentados na mesa, também Mefibosete. Quando todos os 37, todos aqueles que estavam, os filhos de Davi, os 15 filhos, os 17, melhor dizendo, os 17 filhos de Davi, todos estavam ali, também estava Mefibosete. Por quê? Por causa de uma promessa. Por causa de uma promessa. A promessa que você tem para a sua vida, que Deus deu, conforme fala Paulo aos Coríntios, de tantos quantos são as promessas de Deus, são o sim e o amém. Eu não sei qual que é a promessa que você tem. Eu não sei aquilo que Deus falou com você e que você fala assim: mas até quando eu vou esperar? A promessa que Deus tem para você, Ele vai cumprir. Porque foi dito assim para Davi: é possível você usar dessa bondade? Não seria possível? Se Davi usou, imagina Deus. Isso aqui é um título, é uma analogia de que Deus é o grande interessado em atuar com a sua bondade para com cada homem, cada mulher, cada pessoa que aqui se encontra e que confia que Deus vai atuar com a sua recete, com a sua bondade. A recete de Deus nos perdoa e transforma. Deus, nesse momento, através de Davi, Deus estava dando uma oportunidade para Mefibosete para curar a alma dele. Meu irmão, doença na alma, problema na alma é muito sério. Eu sempre costumo dizer, porque às vezes nós oramos muito para o físico, né? Mas doença na alma é muito sério. Homem aleijado lá, afastado lá,
Pensa um pouquinho. Talvez para nós não tem muita importância você pensar assim, mas para eles lá tinha tudo a ver. Tanto é que Davi falou, não tem mais algum? Tem um sim. Então traga ele. É esse que eu quero dar a bênção. Deus fala, não tem mais ninguém? Tem mais um lá. Traga Josias também, é esse que eu preciso dar a bênção para ele. Não era nada. Não tem mais algum lá na sua casa? Traga também, porque na mesa tem lugar. Não tem mais ninguém lá? Traga também. Convide as pessoas para estarem aqui de domingo. Convide. Cada um de nós convide pessoas para estarem aqui de domingo, porque tem lugar à mesa. Tem lugar, tem pão, tem banquete. Amém? A mesa do Pai, homem aleijado dos 2 pés. A mesa do Pai, ela tira os defeitos. A mesa do Pai, ela cobre os defeitos. A mesa que Deus prepara para nós, ela dá um alimento que salta para a vida eterna. A mesa que Deus prepara para nós, sabe por que fala de mesa, fala de comunhão? Porque na mesa são todos iguais. Na mesa são todos iguais. E quando ele assenta na mesa, mesmo aleijado dos 2 pés, ele não parecia que era aleijado naquele momento. Eles estavam todos na mesa. Talvez alguém quis pegar um primeiro pão lá, alguma coisa, Davi falou, não, sem que ele primeiro assente na mesa conosco. Aleluia. Sem que ele primeiro também participe conosco desse banquete. Vocês estão entendendo isso? O tratamento de Deus, a bondade de Deus. Vocês estão entendendo que Deus, ele é bondoso a ponto de não esquecer de nenhum. A Bíblia diz que ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A bondade de Deus, ela nos iguala. A bondade de Deus faz com que eu, você, nós, mais rico, mais pobre, todos estão na mesa igualados diante do banquete de Deus que Ele prepara para nós. E eu queria nessa noite que você ficasse de pé. Onde você está? Fique de pé aí. E eu queria dar uma oportunidade para você. Essa história de Mefibosete é uma história que faz com que nós pensamos. Eu já ouvi várias vezes essa mensagem. Já ouvi alguém pregar essa mensagem e sempre dizer que Lodebar era um lugar desprezível, que Lodebar era um lugar que só ia pessoas desprezíveis para lá, mas que quando Davi fez promessa, fez aliança, ele fez para que aquele que estava sofrendo, aquele que estava longe, aquele que estava perdido, sem nenhuma esperança, pudesse naquele dia sentir essa reset de Deus, essa bondade de Deus. Podia sentir que naquele dia ele sentiu-se filho. Agora imagine você, alguém que estava desprezível lá, e quando ele vem para a mesa, ele se sente filho, como Salomão, como Absalão, como tantos outros lá, que estavam na mesa como soldados de Davi, com os valentes. Ele sentiu gente, ele sentiu importante, ele sentiu a sua autoestima elevada. Por quê? Porque Deus, ele não trata com acepção de pessoas. Deus trata todos da mesma forma. Não tem. Deus não trata com acepção. Amém? E você, que está de pé aí, queria que você pensasse, se você precisa da bondade de Deus na sua vida, se você precisa
que Deus fale ao seu coração. Eu queria orar com você nesta noite. Eu queria que Deus falasse com você e desse a você uma oportunidade de você dizer: Senhor, eu quero ser tratado como filho. Eu quero ser tratado como filho. Eu quero sentir que Deus é o meu pai, não como simplesmente um servo, como Mefibosete era, mas nesse momento que ele vem à mesa, é tratado como filho. E eu queria que você fechasse seus olhos agora, orasse a Deus, lembrasse de alguém que está longe e que você gostaria que estivesse perto na mesa. Talvez um parente seu, um ente querido, desviado, longe dos caminhos do Senhor, e que precisa nesta noite, nesse dia, de um toque. Lembra dele agora. Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus. Deus, quero apresentar todos aqueles que estão aqui e aqueles que não estão, ó Pai. Ó Deus, todos os nossos entes queridos, aqueles que estão longe, afastados dos teus caminhos. Ó Deus, neste momento, Pai, traga-os para perto, Deus. Ó Deus, traga para junto de Ti. Ó Deus, para que eles possam, Senhor, sentir a Tua mão. Ó Deus, e cada um aqui, nesta noite, sinta, Senhor, a Tua bondade que alcançou. Que cada um que está aqui nesta noite possa sentir, Senhor, o Teu toque. Deus, Pai querido, nós viemos aqui para cultuar a Ti, para ouvir a Tua palavra. Pai querido, e recebe esse nosso culto, Deus. Ó Pai querido, fala, Senhor, profundamente em cada coração. Pai, não vai ser em vão, Senhor. Cada um que esteve aqui não vai ser. Vai sair daqui, Senhor, com essa palavra, Deus. Pai, que existe lugar na mesa e que nós queremos participar na mesa como filhos. Dá, Senhor, o direito, ó Pai. Dá-nos o direito de sermos Teus filhos, ó Deus. Ó Deus, abraça, Senhor, aqueles que estão, Senhor, precisando, Senhor, de um abraço, Senhor. Abraça, Senhor, aqueles que estão, Senhor, necessitados nesta noite, Senhor, de um toque na alma. Ó Deus, abraça, Senhor, aqueles que estão, Senhor, necessitados, Senhor, de que o Senhor dá um toque, Senhor, e depois desse toque, Senhor, nunca mais vão ser o mesmo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita, Senhor, todos os nossos familiares, ó Pai. Visita, Senhor, os familiares daqueles que estão aqui, Senhor, e que gostariam que os seus familiares também estivessem. Ó Pai querido, fale nos corações nesta noite, fale, Senhor. E como Mefibosete, ó Pai, que foi lembrado, que nós sejamos lembrados nesta noite da Tua promessa. Ó Deus, realiza em nós, realiza nos nossos corações, realiza nas nossas vidas, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua graça sobre nós, a Tua bondade sobre nós. Amém, Pai. Amém, Jesus.